Olá, meus queridos, vamos para mais uma aula de hoje? Ótimo, então vamos lá, super animados, hein? Olá, quinto ano, tudo bem? Então nós vamos fazer as nossas atividades do estudo da língua da página 9, tá? E nós vimos então sobre o texto da página 4. Você já leu o texto, mas se você tem dúvida do texto, vá lá na página 4 e 5, leia novamente para poder saber do que o texto está dizendo. Foi trabalhado na aula anterior, né, sobre o texto do repente, e foi feita uma explicação e depois teve a letra dele, do repente, né? Dos dois que fizeram o duelo ali, fazendo improvisado. Então vamos lá. Se você tiver dúvida, volte lá no texto e leia novamente. Letra A. O texto dessa cantoria apresenta reduções de palavras ou apresentação escrita de maneira de falar? Será que alguma palavra ela foi feita de maneira reduzida? Como a gente às vezes escreve no WhatsApp você, a gente coloca VC, quando a gente quer escrever beleza, a gente só coloca BLZ, né? Será que isso foi feito? Não, não foi feito, tá bom? Letra B. Pelo que a introdução do texto explica, nas cantorias havia preocupação com relação à plateia? Será que existia? Tá falando que sim, né? Existia, porque tá falando assim, ó, dependendo do desempenho deles, dependendo da animação, dependendo do que eles faziam, era a animação, a torcida dos aplausos. Pode ser que eles também, se eles não conseguissem, né, atingir o público, se o público não gostasse ou se eles errassem alguma coisa, eles eram vaiados, né? Então, sim, existia isso porque está falando isso no texto, né? O número 10 diz, a letra das cantorias eram feitas antes deles começarem a cantar? Não, elas eram feitas tudo de improviso, porque o legal do repente foi tudo de improviso, esse que é o duelo deles, né? Deles fazerem tudo na hora, ao vivo e a cores. A 11 fala, por que se escrevem cantorias se elas são improvisadas? Por que se escrevem cantorias se elas são improvisadas? Então, nós podemos ver que a escrita das cantorias é feita após a apresentação dos cantores. Sabe por quê? A fim de eles, então, ficar como um registro histórico, passando para próximas gerações, divulgando a cultura, né? De tudo aquilo do repente. Então, as pessoas escrevem, pode ser que gravem, né? E escrevem, então, aqueles versos feitos na hora, aqueles duelos feitos na hora, e é deixado então para as próximas gerações como registro histórico, não é mesmo? A 12 fala assim, quem seria o vencedor entre esses cantores? Escreva o trecho do texto que explica isso. E nós vamos ver que nós temos um texto, né, uma parte do texto que diz assim, ó, saía vencedor quem deixasse o outro sem palavras ou fizesse quebrar a rima. Então, isso é uma das formas de vencer o outro cantor, né? Deixar o outro sem palavras ou fizesse com que o outro errasse a rima, né? Não fizesse a rima, que se quebrasse, não desse certo a rima do outro. Então, o que conseguiu rimar é o vencedor. A 13 diz assim, Dandão ou Dedé quebraram alguma rima entre as estrofes da cantoria? Sublinhe no texto algumas rimas e confira, tá? Então, você vai lá no texto e vai ver que nos versos apresentados, os personagens, então, não quebraram nenhuma rima, eles foram tudo certinho, rimaram tudo certinho, então, não teve essa quebra, né? Na apresentação do cenário dos cantores, no verso 4, depois no 14, também há palavras que rimam. Você pode escrever, né? Escreva um trecho dessa apresentação e marque as rimas. Então, nós vamos ver que teve uma hora que eles fizeram, né? As rimas certinho. Então, você vai escrever como uma resposta sugestiva aqui do nosso livro, diz ali, ó. Dandão chegou bem vestido, de terno de linho, engomado e perfumado. Olha, engomado, perfumado, tá rimando, né? Montado em seu cavalo, vinha trazendo consigo uma bandeira encarnada.
com versos iluminados. Olha, engomado, perfumado, montado, iluminado, né? Foi descendo e saudando a todos do povoado. Tá vendo? Todos esses aí têm rimas, né? Nós temos rimas. Então, precisa que você... vamos na 15 então. Compare as rimas do texto da apresentação da cantoria com as rimas das estrofes. Será que há diferença na posição dessas rimas no texto? Qual será? Será que há diferença na posição dessas rimas no texto? Sim, né? Na apresentação do texto, as rimas ficam em posição livre, elas são livres para rimar. E nas estrofes elas aparecem sempre no fim dos versos. Então, dentro da rima do texto, elas ficam em posição livre. Agora, já nas estrofes, elas aparecem no fim dos versos, para poder dar um som bem certinho nas rimas, para ficar bem legal, né? Porque as pessoas possam entender. Vamos reler, então, a seguinte estrofe. Diz assim: espera aí, seu Dedé, eu não fiquei convencido e não faça como eu fiz, para não sair repetindo. Então, convencido, repetindo, né? A sorte do tecelão tem sido a seda tecida. 7 sedas de Sião, tecelão tece o tecido. Tá vendo como sempre tem que ter a rima no final ali. Letra A. Nas palavras em destaques, quais letras formam as rimas? Então, anote aí quais as rimas, as letras, né, que formam as rimas, né? Olha ali, você tem então as palavras em negrito, destacada, que tem os finais das rimas ali. Anote então. Letra B. A rima dessas palavras apresenta som exatamente igual ou apenas parecido? Explique. Será que é bem igualzinho ou é parecido? Tá? Ó, convencido, repetindo, tecido. Olha, convencido e tecido se parece, mas repetindo não é a mesma coisa. O som é parecido. Então, o som é parecido por causa, então, da letra N, né? Ficou indo, não é ido, tá? Por causa da letra N, então, ficou só o som parecido, né? Letra C. No texto, aparece outro grupo de rimas como esse? Será que aparece? Veja lá, então, tá bom? No número 17, vem dizendo assim: escreva outras rimas perfeitas ou imperfeitas para os grupos de palavras que Dandão e Dedé utilizaram na cantoria. Então, nós temos a letra A. Letra A diz choradeira, poeira. E você pode, então, encontrar outras rimas, palavras que rimem perfeito ou imperfeito. Imperfeito significa que é parecido, tá? Então, você vai estar fazendo seresteira, sanfoneira, chocadeira, né? Você vai colocar palavras iguais ou então parecidas com essas aí. Letra A, letra B e letra C e letra D, tá bom? Na número 18 diz: o que significa a palavra em destaque no trecho a seguir? E está dizendo assim: Dedé estava vestido com muita simplicidade, calça e camisa de mescla, contando em seu alazão. Cumprimentou toda a corte do nosso reino sertão. Então, a palavra em destaque é cumprimentou. Esse cumprimentou está falando que é de medida, de extensão, o tamanho da corte, ou está falando de uma saudação, de fazer uma saudação? Esse cumprimentou é de tamanho ou é de saudação? Se você não sabe, vá ao dicionário e veja se é a resposta A ou se é a resposta B. Na 19, fala assim: qual palavra da língua portuguesa pode ser confundida com cumprimento? Será que a palavra cumprimento não é parecida com comprimento? Só que elas têm significados diferentes, não é mesmo? A número 20. Compare os pares de palavra e marque as letras diferentes. Olha só, na letra A diz cavaleiro e cavalheiro. Descrição, discrição. Câmera, câmara. Estofar, estufar.
você vai sublinhar a letrinha que forma, que está diferente da outra palavra, tá? Quais as letras que diferem de uma palavra da outra, que pode mudar todo o sentido da palavra, tá? A 21 diz, leia as palavras da atividade anterior em voz alta, como a prof fez agora, tá certo? E depois você pode observar o som dessas palavras. O som das palavras, elas se parecem? O som das palavras, elas são parecidas, sim ou não? A letra B, o significado das palavras em cada par é igual? Será que é igual o mesmo significado de uma palavra para outra? Será? E letra C, pode haver confusão no uso dessas palavras? Por quê? Então, responda aí. Será que pode haver confusão por elas serem parecidas? Com certeza, né? A 22 diz assim, explique e escreva uma versão do trava-línguas em que Dandão usou no primeiro desafio da cantoria, lá da página 5, na verdade, né? Que teve, então, o desafio do trava-línguas. Lembra o que é um trava-língua? Quando se repete muitos sons parecidos, tipo o rato roeu a roupa do rei de Roma, lá ele usou muito S, né? Tecido, tecelão, saia de seda, né? Então, você vai escrever o primeiro duelo que Dandão fez, beleza? Conforme você viu nas estrofes 3 e 6 da cantoria, houve uma inversão de sequência entre os versos do trava-língua. Qual é o som que mais aparece? Será que é o som que aparece mais no trava-línguas? Letra A é o som do X. No B, será que é o som do Z, do Z? Será que é o som do R, do R? Ou será que é o som do S, do S, hein? Marque aí então, letra A, B ou C ou D. No exercício 24, então, você vai colocar algumas palavras que têm esse mesmo som, o sonzinho do S, tá certo? Então, você vai escrever várias palavras que têm esse sonzinho do S, que a gente viu antes, tá bom? No exercício 25 diz, nas palavras abaixo, então você vai destacar ou sublinhar as palavras que também têm esse mesmo som. Então, sertão, aconteciam, tá? Você vai marcar embaixo da palavrinha, tá? Do sonzinho da palavrinha que tem o som do S, tá certo? A 26 diz assim, compare as palavras da atividade anterior com que essas das que estão a seguir. Então, assistir, moça, descer, fez, tá? Próximo. Quais as letras ou grupos de letras podem representar o som S como em sertão, tá bom? Então, você vai anotar as palavrinhas, as letrinhas ali, né? Vai colocar as letras que formam o som do S, tá certo? E letra B, escreva outras palavras na tabela para completar os grupos indicados. Então, você vai colocar letras ou palavras com letras com dois S, tá? Que tem esse mesmo som S, tá? Letras ou palavras que tenham letra com C cedilha e que forma a palavrinha, o sonzinho S. Com letras que tenha S e C, que também formem o som do S, com Z, que forme o som do S, e com a letra X, que forma o som de S, tá certo? E para você ficar mais bonito, mais sabido ou sabida, você pode então montar com a sua família em casa um grupo, um duelo aí e fazer uns versos, né? E fazer um duelo de repente aí com a sua família. Faça uns versos bem bonitos e tire foto, né? Se vista como se fosse de repente um sertanejo e tire foto e mostre para a prof, tá certo? Um beijo, até mais. Ótimo final de semana, bom descanso, beijo!